Sejam muito bem-vindos, meu nome é Camila. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve aqui embaixo, porque toda semana tem conteúdo novo aqui. Estamos voltando com o quadro Pergunte a Débora, com mais perguntas sobre o coronavírus. Se você quiser saber mais sobre a Débora, eu tenho um vídeo aqui sobre ela, que eu vou deixar nos cards para vocês. E porque vocês mandaram mais questões nos comentários, a gente está abrindo o terceiro vídeo Pergunte a Débora, onde ela vai responder outras dúvidas sobre o coronavírus. Então, se você aí ainda tiver alguma dúvida que ela não respondeu nesses vídeos, aproveita e comenta aqui embaixo. Por que a demora em lançar a vacina contra o Covid-19? Hoje a gente tem 125 vacinas no mundo sendo pesquisadas. Isso eu acho que é um recorde no mundo e demonstra o quanto a ciência está se mobilizando para isso. Você ter 125 vacinas num período de tempo desse é muito grande. Então, a demora aí é relativa, porque uma vacina pode ficar até por 20 anos para ser produzida. Muitas vezes, algumas doenças nem têm vacina. Tem todo o processo de desenvolvimento da vacina. A gente precisa conhecer muito bem o agente causador, nesse caso o SARS-CoV-2, né, que é o vírus. Esse estudo do mapeamento genético já foi feito. A parte de produção da vacina, de descobrir, para você fazer uma vacina, algumas são melhores para alguns casos, outras são melhores para outros casos. Aí, essa fase laboratorial, você não produz em larga escala, é pequena. E depois que você produz essa vacina, né, em pequena escala ali, você tem que testar nos pacientes. E na primeira fase, você testa num grupo bem pequeno mesmo, que é só para identificar alguns efeitos colaterais ali, seja da vacina ou seja do meio em que aquela vacina está. Numa segunda fase, isso já é ampliado um pouco mais e você passa a testar dosagens. Todos esses cuidados são tão importantes que é através dele que a gente consegue identificar eventuais problemas e parar o uso de algumas vacinas em alguma das fases. Né? Isso acontece. E na terceira fase, que já tem algumas vacinas para o Covid na terceira fase, você já amplia isso para uma população maior, e daí você já começa a entrar questões de variabilidade genética, de como que aquele paciente vai ou não responder à vacina. Depois que chega nesse passo da testagem, se a vacina está ok, se você identificou os pacientes que podem ou que não podem receber aquela vacina, você tem toda uma parte chata e burocrática e que é fazer isso em larga escala para que ela chegue lá no seu postinho de saúde para que você receba. Nossa, isso que é legal. A gente entender como funciona todo o processo. A gente quer o negócio para ontem, né? Eu vi um vídeo que dizia que a cura para o coronavírus é simples. É só usar o sangue de quem já se curou como antídoto contra o coronavírus. É verdade? Esse vídeo, particularmente, ele tem alguns problemas muito grandes. Primeiro, ele é feito por um médico, não é um pesquisador, tá? Do ponto de vista de desenvolvimento de cura para uma doença, a gente tem que também ver o lado do pesquisador. Essa questão do vírus do sangue de pacientes, não é nem o sangue, é o plasma de pacientes já curados. O que tem nesse plasma? Tem anticorpos, né? Então, você injetar anticorpos de uma outra pessoa em você, teoricamente, isso deveria funcionar 100%. Só que você vai ter poucos anticorpos, você não sabe como vai ser a interação genética entre anticorpos criados naquela pessoa e em você. Esse é o princípio básico da imunologia, você dá anticorpos ou dá antígenos, né, que a gente chama, que são partículas ali inativadas para um outro organismo, para esse organismo desenvolver uma capacidade de destruir esses micro-organismos. Isso não pode ser feito indiscriminadamente, porque tem toda uma questão aí, primeiro, ética, e uma questão de falta de conhecimento da interação entre um organismo e outro. Então, tudo isso tem que
Está sendo feito, mas está sendo feito dentro de um ambiente controlado. O que é cloroquina e se ela pode curar o coronavírus? A cloroquina foi o primeiro medicamento ali utilizado em pesquisas laboratoriais. Isso significa que é in vitro, é dentro de uma plaquinha de vidro ou de plástico, tá? Esses pesquisadores, mas eles não propuseram que sairia do vidro diretamente para o paciente. O que aconteceu foi que essa cloroquina caiu na boca de governantes, com estudos ainda muito preliminares. Alguns pacientes já com sintomas muito graves, que não estavam respondendo a nenhum tipo de terapia, que estavam internados no hospital, mais uma vez, no ambiente controlado, começaram a receber cloroquina. Isso em vários lugares do mundo, é uma pesquisa clínica feita dentro de um hospital. A taxa de recuperação desses pacientes graves que receberam a cloroquina é igual a dos pacientes graves que não receberam a cloroquina. Ou seja, a cloroquina não teve nenhum benefício. A FDA, que é a Food and Drug Administration, que é uma agência que controla toda a liberação de medicamentos, já parou por ali e falou, não, essa droga não vai mais ser utilizada em estudos clínicos. Eles já tiraram. Se eu tiver uma carteira e ela estiver contaminada, e eu deixar ela sobre uma mesa, a mesa toda fica contaminada? O vírus prolifera? Ele não tem a capacidade de se reproduzir sozinho. Ele usa a nossa maquinaria genética das nossas células para poder proliferar. Então, dentro de uma mesa, né, que está contaminada ali, o vírus não vai proliferar, mas ele vai resistir. Então, se você está com uma carteira contaminada e coloca em cima de uma mesa e depois tira essa carteira, coloca em outro lugar e daí você afasta, tudo isso vai dispersando esse vírus e, embora ele não prolifere, ele resiste. Quando uma outra pessoa encostar, seja na carteira ou seja na mesa, sim, ele vai ter a chance de levar essas partículas virais para as mãos, a seguir para os olhos, para o rosto, para a boca, e assim a contaminação acontece sem você esperar. É mais arriscado para uma pessoa que tem esclerose múltipla pegar coronavírus? Ela apresentando sintomas de dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, falta de apetite, sonolência, pode ser o coronavírus? Quais os cuidados que ela deve tomar tendo esses sintomas? Ela deve se isolar? Então, se você chegar no médico falando que tem diarreia e dor de cabeça, muito provavelmente ele não vai pensar em coronavírus. Agora, se você chegar no médico falando que você tá perda de paladar, olfato, dificuldade respiratória e problemas respiratórios, né, dor de garganta, enfim, tudo isso vai dar as pistas para o médico falar, não, tem a tendência de ser coronavírus. Então, a primeira questão é dos sintomas. Eu acho que os sintomas dessa paciente, eu acho que nenhum desses sintomas são patognomônicos para o médico diagnosticar coronavírus, tá? O perigo daquela contração para um paciente com esclerose múltipla é um pouco diferente, principalmente porque esses pacientes com esclerose múltipla, eles fazem uso de imunomoduladores. A esclerose múltipla, ela é uma doença que ela é mediada por uma célula de defesa do nosso organismo, é uma doença autoimune. Se você tem esclerose múltipla, você tem que tomar remédios para que isso não aconteça, ou que aconteça de uma maneira menor. E é por isso que tem os imunomoduladores, que eles diminuem um pouco a sua capacidade imunológica para que as suas células-alvo não sejam afetadas. Então, é mais perigoso o desenrolar da doença, provavelmente por conta disso. Os cuidados que tem que tomar, os mesmos cuidados de todo mundo, deve se isolar. Hoje, a gente deve se isolar. Depois de pegar coronavírus, o que fazer? A recomendação é só ficar isolado? Tudo isso depende. Depende se você é sintomático. Esses pacientes assintomáticos com coronavírus, eles são
os mais perigosos no sentido de disseminar a doença. Pacientes que têm sintomas moderados, ele também deve ficar em casa, ele deve ficar isolado de outras pessoas que não estejam contaminadas e ele deve ficar alerta a qualquer modificação na sintomatologia, qualquer exacerbação, ele deve procurar um médico. E os pacientes que têm sintomas graves, então esses pacientes já estão dentro de um hospital isolados, sendo cuidados por profissionais da saúde que também tem que tomar todo esse cuidado no manejo dos pacientes para não passar para suas famílias e não passar para outras pessoas do trabalho. E eles sim devem ficar isolados. Por isso que a testagem seria importante em todo mundo. Antes de fazer políticas de flexibilização do isolamento, seria importante uma testagem maior. A mãe idosa teve um problema na perna, do qual está se recuperando e pediu para o farmacêutico ir aplicar a injeção na perna dela. Ele foi, depois de passar em outro paciente, e não usava luvas ou máscaras. A pessoa já identificou um problema ali, né? Então nem preciso falar que o problema já está identificado. Isso provavelmente foi lá no começo da quarentena, quando as pessoas ainda, no começo da pandemia, quando as pessoas ainda estavam desacreditando, ainda estavam duvidando. Então, eu acredito que hoje um farmacêutico tomaria muito mais cuidado para ele não se contaminar e para ele não contaminar outra pessoa. Então, hoje, os farmacêuticos ou qualquer profissional da saúde, ele tem que estar de máscara, a gente tem que estar de máscara, os profissionais de saúde têm que estar com máscaras profissionais, os dentistas, por exemplo, estão atendendo com máscaras N95, mais o escudo facial lá, e luvas. O profissional da saúde tem que usar, ele estando dentro de uma pandemia ou não. O marido de uma amiga e o filho estavam com coronavírus. Levou para dentro de casa e contaminou a esposa. Foi para o hospital, no hospital disse que era dengue, ficou tratando como dengue, quando o quadro piorou e levou direto para a UTI e não voltou mais. Acho que no hospital faltam muitas informações. Talvez isso também seja justificável por a gente estar ali no começo da pandemia, né? O diagnóstico de qualquer doença, 50% do diagnóstico, quem dá é o paciente. 50% é o médico criando essas conexões. Então, você saber o que você tem e saber passar isso de uma maneira clara vai facilitar muito na hora do médico criar as conexões com o conhecimento que ele tem, com a experiência que ele tem e saber falar o diagnóstico. Mas hoje, já no meio da pandemia aí que a gente está, não está no final da pandemia, a gente está no meio de uma pandemia ainda, eu acho que os profissionais da saúde estão muito claros para se atentar a esses sintomas. Mas fica a dica para as pessoas, quando forem falar dos seus sintomas para o médico, falarem de maneira clara, uma descrição exata do que está sentindo, sem esconder sintomas e sem exagerar naqueles sintomas também. Tem um livro de patologia aqui comigo. É uma bíblia, tá vendo? Nossa! E às vezes, em um detalhezinho ali, você já abre a sua cabeça. Nossa, o paciente está com perda de olfato e paladar. Por causa desse detalhe que ela conta, a mente se abre, né? Covid-19 acima de 27 graus, ele não resiste. Se a nossa temperatura corporal é de 36, como ele sobrevive? Dentro do nosso organismo é diferente? E isso também é resultado de mais uma fake news, tá? Eu fui pesquisar, os pesquisadores não sabem direito de que fonte isso veio, então é uma fake news. O que a gente sabe é que, conforme vai aumentando a temperatura, a maioria dos vírus tem vírus resistentes a altas temperaturas, mas a maioria vai perdendo a viabilidade. Então, o aumento da temperatura é proporcional à inviabilidade do vírus. Esse ponto de 27 graus, eu não sei de onde que veio, então eu não sei como falar, porque na verdade isso não existe. O que tem foi um artigo publicado numa revista de alto conceito, que é a Lancet, que eles mostram
que o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, ele pode estar em diferentes superfícies e que nessas superfícies eles podem viver, dependendo das condições ambientais de temperatura e de umidade, por mais ou menos tempo. Vírus abaixo de 4 graus, eles têm uma viabilidade maior, e que acima de 70 graus, eles têm uma viabilidade baixa. A mesma notícia falsa que está circulando fala sobre água quente, chá quente, que pode matar o vírus. Também não está correto, né? Não é tudo. A viabilidade do vírus depende de inúmeras condições, que não só a temperatura. Mas como assim? Eles falam para tomar chá que vai matar o vírus? Você tomar chá ou jogar água quente, que isso mataria o vírus. Na verdade, o vírus, a viabilidade dele depende de outras condições que não sejam só a temperatura, como a superfície, o tipo de superfície, a quantidade de vírus também é muito importante. Tem vírus da gripe que são considerados vírus de inverno sobrevivendo em altas temperaturas, pessoas que moram em altas temperaturas que ainda assim pegam gripe. E tem vírus que são de altas temperaturas que sobrevivem, que são capazes de infectar em baixas temperaturas. Então, essa questão da temperatura aí a gente tem que tomar cuidado. Posso dar algumas sugestões de alguns sites para as pessoas checarem fake news? Tem alguns sites, eu posso passar os links depois, que eles checam essa notícia. Você manda essa notícia e ele já tem inúmeras ali reportadas como sendo fake. Eles explicam porque é fake, colocam pesquisadores falando sobre aquela notícia nesses sites. Antes de compartilhar, dá um tempo, né? Não compartilha na hora. Dá um tempo, procura aquilo. Se for verdadeiro, se realmente for ajudar alguém, daí você compartilha. Só esse vídeo que pode compartilhar. É verdade, esse pode. Daí, quem tiver dúvida, manda mensagem para a Débora. E pode mandar. Então, esse foi o Pergunte a Débora de hoje. Espero que tenha ajudado a esclarecer essas questões sobre o coronavírus. Se você tiver mais perguntas, mande aqui nos comentários, porque a gente vai abrindo mais vídeos para ela, dessa super aula pra gente. Até o próximo vídeo.